O tremendo sucesso do filme mais caro da história fez regressar à ribalta o naufrágio do Titanic. Este imenso e moderno navio de passageiros naufragou durante a noite do dia 14 de abril de 1912, levando consigo para as profundezas abissais 1.515 dos seus 2.224 infelizes passageiros e tripulantes. A grandeza da catástrofe sobrevive ainda hoje, permanecendo o acidente como o mais grave jamais registrado em toda a história marítima. Recentemente, alguns historiadores têm começado a levantar algumas questões sobre o naufrágio deste transatlântico. Justin Caughorn, um investigador britânico, chamou a atenção para o estranho facto de ter existido um anormalmente alto número de cancelamentos para a viagem inaugural do Titanic. Embora a viagem inaugural tivesse sido publicitada até a exaustão e algumas das personalidades mais ricas do mundo tivessem feito quase tudo para participarem nessa viagem, 55 passageiros cancelaram no último momento o seu bilhete. De entre estes cancelamentos sobressaiu de J.P. Morgan, um dos homens mais ricos e influentes de então, dono de algumas das maiores empresas da época e o verdadeiro proprietário da sociedade por ações conhecida como White Star Line, a empresa que detinha o Titanic. Aliás, Morgan, que cancelara a inscrição alegando motivos de saúde, viria a ser avistado pouco depois de boa saúde passeando na cidade de Aix-les-Bains. Soube-se também que a maior parte da sua coleção de arte fora também retirada do navio, onde devia seguir até aos EUA. O Titanic não era o único grande transatlântico da White Star Line. Existia com efeito um navio gêmeo, bastante menos conhecido atualmente, mas que então era famoso pelo azar que o perseguia. Tratava-se do Olympic, que realizou a sua viagem inaugural a 14 de junho de 1911, tendo na ponte o comandante E.J. Smith, precisamente o mesmo comandante que levaria o Titanic à catástrofe. Logo nessa primeira viagem o navio teria o seu primeiro acidente, quando, na chegada, quase esmagou um rebocador, preso entre o navio e o cais de desembarque. Meses depois, num novo acidente, o navio chocaria com o cruzador HMS Hawke, sendo forçado a sofrer grandes reparações em Belfast. A White Star Line processaria o Estado britânico, mas perderia a ação sendo obrigada a pagar uma indemnização de 250 mil libras esterlinas, um pesado encargo que se somaria aos já astronômicos 1,5 milhões que tinham sido consumidos pela construção do transatlântico. Terminadas estas reparações, o Olympic regressava ao mar, para mais uma vez chocar, a 24 de fevereiro de 1912, desta vez com o casco de um navio afundado, perdendo em consequência uma hélice e danificando o seu próprio casco. Regressado mais uma vez aos estaleiros de Belfast, aqui encontraria o seu gêmeo Titanic, que a companhia se esforçava febrilmente por terminar. Com os seus dois mais importantes navios em estaleiro e vendo aproximar-se o fim do prazo em que o Titanic devia cumprir as suas provas de mar, o diretor executivo da companhia, J. Bruce Ismay, ordenaria a instalação de uma série de vidros panorâmicos na coberta de passeio do transatlântico, com a alegada justificação de que impediriam que os passageiros se molhassem, apesar de o navio ter um calado altíssimo. A apressada modificação foi estranhamente decidida quase já no fim do prazo limite para a construção e curiosamente não foi aplicada ao Olympic,
que possuindo exatamente o mesmo desenho estava sofrendo alterações e reparações no estaleiro do lado, sabendo-se que o mesmo argumento deveria ser válido para ambos os navios. A verdade é que com esses novos vidros era agora possível distinguir a olho nos dois navios, até então dois gêmeos idênticos. Para alguns investigadores, estas obras teriam sido realmente executadas no obscuro Olympic e não no famoso Titanic. Deste modo, o Asiago Olympic poderia ser, muito convenientemente, feito desaparecer num ponto muito frequentado por navios comerciais, acarretando um número mínimo de mortes e recuperando o bem guarnecido seguro do Titanic. Isto enquanto o novíssimo Titanic, entretanto transformado em Olympic, poderia começar uma nova e lucrativa carreira. As maiores responsabilidades pelo naufrágio foram, desde cedo, imputadas ao comandante Smith, por ter deliberadamente excedido a velocidade recomendada, mesmo depois de ter recebido 5 avisos diferentes sobre a presença de gelo na zona onde viria a naufragar. A 22,5 nós o navio seguia quase à sua velocidade máxima, e seria com essa velocidade recorde que chocaria com o gigantesco iceberg responsável pelo seu rápido afundamento. A rapidez do afundamento de um navio supostamente inafundável causou quase imediatamente grande celeuma. Com efeito, o transatlântico podia flutuar apenas com 4 dos 16 compartimentos estanques intactos e para que fosse para o fundo teria que perder o isolamento de mais de 16 desses compartimentos, quase no mesmo momento. Reside aqui outro facto curioso. Para que esse raro acidente se desse, o navio teria que navegar perto da sua velocidade máxima e teria que ter o ângulo de embate que efetivamente teve. Precisamente o que viria a suceder. Afirma-se que a companhia teria dado ordens ao experiente comandante E.J. Smith para fazer naufragar o navio numa zona densamente usada do Atlântico Norte. E efetivamente, mais de 30 barcos e navios foram registrados como navegando naquelas águas a quando da tragédia. Entre estes, os comandantes dos Mont Temple e do Californian teriam reconhecido, durante o inquérito, ter avistado o navio a afundar-se recusando a aproximação por receio de embaterem também eles contra os icebergs que se sabia estarem na zona. Apesar de todas estas estranhas coincidências, o certo é que qualquer apuramento definitivo da verdade será sempre difícil de obter. Tanto mais porque, durante a Segunda Guerra Mundial, todos os arquivos da White Star foram muito convenientemente destruídos. Se gostou de um joinha e se inscreva em meu canal.